meu aluno querido, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa aqui no meu canal, o canal do professor Pablo Jamil, que olha só, vamos falar hoje sobre um elemento da análise sintática que parece ser muito simples, mas a depender da construção e do nível de conhecimento do cidadão, pode trazer dificuldades. Estou falando a respeito do vocativo. O que é um vocativo? Na realidade, o vocativo é mais um caso, tá? É mais um caso do que uma função sintática. Nós vamos trazer a definição gramatical de que o vocativo é um chamamento, é como se você estivesse interpelando uma pessoa no momento da sua fala, da sua elocução. Característica do vocativo, ele aparece isolado na sentença. E agora eu quero que você entenda algo. Por aparecer isolado na sentença, de vez em quando ele pode causar um pouco de confusão. É importante que você entenda que não é necessariamente uma função, e sim um caso, certo? E ele designa com quem você está falando, você ou a pessoa que está emitindo a elocução. Eu tenho 3 exemplos aqui. Eu tenho Matilda, eu falei com você. O segundo exemplo, a coordenadora do curso, Matilda Rosa, virá hoje. E eu vou me deter primeiramente nesses 2 exemplos para que eu possa explicar para você um pouquinho mais a respeito do vocativo. Veja, na primeira sentença eu leio assim, Matilda, eu falei com você. Esta vírgula está demarcando que Matilda é o nome da pessoa com quem eu estou falando. Pablo, não é o sujeito? Não, cara. O sujeito nesta oração é a palavra eu. Eu falei com você. Tá aqui, ó. Sujeito do verbo falar, tá? Então, o que nós temos aqui, Matilda, nessa sentença, é o nosso vocativo. Beleza? É o vocativo. Ou seja, ele indica para nós que a pessoa com quem eu estou falando, a pessoa que eu estou interpelando é Matilda. Você entendeu? Você conseguiu observar isso aqui? Tá bom. Então, Matilda, vocativo, isolado aqui na sentença com uma vírgula. Vamos pegar a segunda frase. A coordenadora do curso, Matilda Rosa, virá hoje. Nesse caso aqui, Matilda Rosa apareceu entre vírgulas dentro da sentença para indicar que o nome da coordenadora do curso é Matilda Rosa. Isso não é um vocativo. Isso aqui é o que nós chamamos de aposto explicativo. Beleza? É um aposto explicativo. Está entre vírgulas, está isolado, porque o aposto explicativo, nesse caso, vem entre vírgulas ou entre travessões ou entre parênteses. Ele vem isolado na sentença, certo? Isolado de alguma forma. Perfeito. Por que eu falei isso? Eu queria que você entendesse a diferença entre vocativo e o aposto explicativo. Quero que você perceba como é que nós lemos ou falamos a sentença. Matilda, eu falei com você, eu estou interpelando a Matilda. A coordenadora do curso, Matilda Rosa, virá hoje. Eu não estou falando com Matilda Rosa. Eu trouxe um exemplo, esse terceiro aqui, que é o desafio do Jamilk. Veja, eu posso ler essa frase de 2 formas. Eu posso ler assim, o chefe da sessão, Pedro, não apareceu. E aí eu estou enfatizando que o chefe da sessão é o Pedro, ele se chama Pedro. Agora, eu poderia ler da seguinte forma, o chefe da sessão, Pedro, não apareceu. E aí eu estou falando com Pedro. Ou seja, nesse caso, Pedro pode desempenhar 2 papéis. Ou ele pode ser um aposto explicativo na sentença, isolado por vírgulas, tudo bem bonitinho, ou ele pode ser, dentro da minha sentença, o vocativo. Tá? Pablo, como é que eu vou diferenciar se ele vai ser o aposto ou se ele vai ser o vocativo?
pela continuidade da frase, pela forma como o texto vai continuar. Então, se dissesse assim, o chefe da seção, Pedro, não apareceu. É comum o Pedro não aparecer nessas circunstâncias. Então, isso era um aposto. Por quê, Pablo? Porque eu estava falando a respeito do Pedro. Agora, olha só. O chefe da seção, Pedro, não apareceu. Então, é importante que você, Pedro, faça alguma coisa. Então, era um vocativo. Porque eu estava falando com Pedro. Você percebe isso? Você percebe que, a depender da estrutura frasal e daquilo que aparece em volta da sentença, nós não conseguimos definir muito bem? Pablo, mas português é uma coisa mesmo? Ai, que saco! Cara, isso não é privilégio do português. Todas as línguas possuem esse tipo de situação. Isso não é culpa da língua portuguesa, tá? Isso aqui acontece em qualquer língua. O que eu estou mostrando aqui é um caso que desafia os próprios gramáticos, tá? Esses dois casos de cima são casos mais resolvidos. Pablo, por que no caso da Matilda Rosa você não disse a mesma coisa que no último caso? Porque ao utilizar o sobrenome fica mais fácil inferir que eu estou fazendo alusão à pessoa do que estar interpelando a pessoa. Percebeu a diferença? Quando eu falo para você que a língua portuguesa é algo que você vê na escola, mas que deve estudar constantemente, é por causa desse tipo de situação. Agora eu preciso reforçar. As questões de prova não costumam ultrapassar essa distinção, tá? Então lembre, nem todo nome isolado é um vocativo, nem toda expressão isolada é um aposto. É por isso que se chama análise sintática, porque você precisa analisar as sentenças. Beleza? Quer aprender mais, cara? Então faça sua inscrição aqui, deixe o seu like e um comentário, porque isso me ajuda a ajudar outras pessoas. E rumo ao nosso objetivo, que é 1 milhão de inscritos no canal. Aquele abraço, força guerreiro!